Reino dos fungos. O reino dos fungos que parece que está longe da gente, mas está muito próximo, né? Pertence à nossa culinária. Eu dou 3 pontos importantes. Nossa culinária, reciclagem de material orgânico na floresta, nos ambientes naturais, e elas, em grande parte, também são tóxicas. Eles são mais evoluídos do que o Monera, mais evoluído do que o Protista, e agora ainda podem ser unicelulares, alguns, e a maioria já pluricelulares. Então começam a ter mais do que uma célula nesses indivíduos. Eles são heterotróficos. Hétero, do outro. Trófos, alimento. Portanto, eu preciso do outro para ter o meu alimento. Eu não fabrico o meu alimento, eu preciso do outro para ter o alimento. Então ele vai pegar aquela matéria orgânica, seja uma planta, ou seja um reino vegetal, seja um animal, e vai decompor esse indivíduo. O que quer dizer a palavra decompor? Desfazer, compor o que foi feito, o que foi juntado. Então foi juntado lá pelos seres, pelas plantas, quando fez a fotossíntese, síntese, a união, e agora o decompositor vem lá e vem separar isso tudo de novo e faz com que na natureza ocorra uma reciclagem perfeita. Bom, só os fungos fazem a reciclagem lá no solo? Não. Os fungos, as bactérias e outros micro-organismos, inclusive alguns vermes do reino animal que nós vamos ver mais para frente. Quando você faz esse pão, faz um bolo, faz uma pizza, você utiliza farinha de trigo, ovo e mais algumas coisinhas e um fermento biológico. O que eu tenho aqui? Tenho seres vivos, em especial os fungos, né? Bactérias. Esses fungos, essas bactérias que estão muito bem condicionadas aqui, para que justamente não acabe não apodrecendo, etc. Ó, ele vem com a embalagem direitinho, fechadinho. Quando abrir, eu vou colocar isso na geladeira, que é para não estragar. Eu coloco isso aqui, esses fungos junto com farinha de trigo, junto com os ovos, e essa matéria orgânica vai decompor a farinha de trigo. Nossa, então eu estou comendo a farinha de trigo decomposta? Mais ou menos. Você pega o início dessa decomposição, então aqueles animais, aqueles seres vivos, estão consumindo aquela massa. Ao consumir a massa, produzem um gás, soltam o gás fica preso na farinha. Por isso que a farinha começa a crescer, porque fica aqui um monte de bolinhas presas no meio. E aí eu tenho pão, paro aquilo, levo para o forno, então não entrou em decomposição, não entrou nada, e aí pego o pão. Tem então fungos aqui? Não, acabou. Acabou quando eu pus no forno, pus uma alta temperatura, matei todo mundo, cresceu, cozinhei essa massa e ela está pronta. Bom, aqui eu tenho também uma cervejinha. O que é a cerveja? Eu tenho aqui basicamente cevada, né? Cevada é uma semente, pego essa cevada, produzo o suco da cevada, coloco algumas coisas aqui para fermentar, vai começar o fermento, quando fermentou, coloca, fechou, ela está aqui conservadinha e as pessoas bebem automaticamente com gelada e vai consumir. Então é só bom os fungos? Bom, lógico, tem ainda coisas melhores. Tem estrogonofe feito com champignon, tem o shiitake, shimeji, aquela comidinha maravilhosa japonesa, né? Então, portanto, muito presente na nossa culinária. Só que tem um problema, né? Esse pão aqui pode estragar, pode se decompor. Eu peguei aqui um caqui, ele está quase se decompondo, está estragando. Se eu deixar aqui mais um pouco, esses fungos, bactérias, outros micro-organismos vão começar a se desenvolver aqui e vão estragar. Ela ainda não está estragada porque ela estava na geladeira. A baixa temperatura ajuda a segurar isso tudo aqui. Porém, se eu tenho aqui então 2 pacotinhos de pães, tá? Esse aqui fechadinho, vai durar muito tempo. Se eu colocar a mão aqui dentro, quando eu coloquei a mão aqui dentro, isso aqui pode apodrecer muito mais rapidamente do que esse. A outra coisa também que eu vou falar para vocês, se eu tivesse aqui 3 pacotinhos de pão poma, deixasse um aqui, deixasse outro no armário ali no cantinho e outro na geladeira, o primeiro que iria estragar é aquele. Porque os fungos gostam de matéria orgânica, gostam de pouca luz. Se eu tivesse um efeito especial, diminuiria a luz aqui, né? Gosto de pouca luz e temperaturas mais quentes. Então, se eu coloquei isso na geladeira, eu não tenho nada disso, eu vou conservar. Inclusive que utilizo alguns cogumelos como uma possibilidade de ficar
dizer assim, com o organismo não funcionando adequadamente, porque esse fungo entra diretamente na sinapse, na comunicação entre um neurônio e outro neurônio. Ele entra ali e confunde essa comunicação. Então essas pessoas que acabam consumindo esse fungo ou qualquer outro produto tóxico, ele acaba dificultando essa sinapse e com isso fazendo com que aquele indivíduo não consiga passar as informações adequadas. Por isso que o indivíduo, por exemplo, quando bebe, né, ele fica o quê? Ele fica sem dicção perfeita, sem coordenação motora, sem conseguir se comunicar imediatamente. Por quê? Porque não está conseguindo receber o contato de célula por célula. Então fica aí a dica, uma boa semana, bom trabalho, tchau!